Boa noite, tudo bom? Bom, hoje nós vamos conversar sobre a importância do controle de máquinas. Boa noite a todos. Olha, o Fernando já entrou. Vamos conversar hoje com o Fernando. Boa noite, Pô, Pamela, Cláudio. Hoje eu estou falando aqui de Goiás. Nós viemos aqui passar a Páscoa na casa dos meus pais. Então, se vocês ouvirem os barulhos por aí, é porque a casa está cheia, as crianças estão por aí. Mas nós estamos aqui para conversar um pouquinho com o Fernando, Fernando Trevelin Loa, engenheiro mecânico, especialista em gestão de máquinas, trabalha na área de controle de custos de máquinas há mais de 12 anos, então é um especialista que vem nos orientar nessa despesa que é tão significativa para o produtor rural. Boa noite, Carla. Boa noite, Lucas. É um prazer tê-los aqui hoje. Vou só aguardar o Fernando solicitar para entrar na live e a gente já dá início ao nosso bate-papo. Essa é a nossa última live dessa temporada de lives. Vamos começar um novo projeto a partir de maio. Este mês de abril nós vamos focar na parte da entrega do livro Caixa do produtor rural. Temos alguns clientes lá que são obrigados à entrega do livro Caixa digital, então esse mês nós vamos finalizá-los. E no mês de maio a gente vai iniciar um novo projeto que logo mais a gente vai estar divulgando para vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas conversas aqui em toda quinta, né? Às 8 no horário de Brasília, 19 horas horário de Cuiabá. Boa noite, Natanael, boa noite, Viviane. Ó, o Fernando já vai entrar. Vamos só aguardar. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Acho que Tá tá me dando ouvindo? Acho que tá retorno. dando retorno. Melhorou? Eu vou falar pra Eu ver vou se. falar pra ver Eu se. tô me Eu ouvindo tô me aí. ouvindo aí. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Uhum. E agora? Vê se melhorou, por favor. É, É, ainda tô me ouvindo. ainda tô me ouvindo. Eu não sei se o Eu não pessoal sei tá se o me ouvindo pessoal tá me duas ouvindo vezes. duas vezes. Se alguém puder Se falar alguém como é que puder tá o falar como é áudio. que tá o áudio. Eu acho que se Eu tiver um acho que se fone é tiver um melhor. fone é melhor. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Só um Tá. minutinho. Uhum. Tá. Enquanto ele vai Enquanto ele vai buscar, buscar, é, é, surgiu essa ideia surgiu essa dessa ideia dessa live. live. O Nathaniel disse O que tá Nathaniel me disse que ouvindo tá duas me vezes. ouvindo duas vezes. Vamos só aguardar, porque Vamos só até eu tô aguardar, me porque até eu tô incomodando me aqui. incomodando aqui. Deixa eu ver se esse fone dá certo. Vamos ver. Pera aí. Ô, amor. Se eu tirar o Se eu fone tirar o aqui, fone aqui, vamos ver, a Carla deu vamos ver, a ideia. cara deu ideia. Bom, Bom, às vezes você fica meio vendo. vendo. Deu certo, Adriana? Então, Então, eu ainda me ouço. eu ainda me ouço. Tá. Deixa eu tentar pegar um outro celular, eu já te falo, tento Tá. conectar Uhum. com o outro. Só um minutinho. Ô, Carla, você Ô, não tá me Carla, ouvindo você não duas tá me vezes, ouvindo não? duas vezes, não? Ué, então se Ué, então se tira o fone. tira o fone, Como que caiu pra você agora? caiu pra você agora.
Adriana, eu vou sair da live e vou entrar pelo celular pelo Insta da Carla, tá? Só um minutinho. Uhum. Vamos lá esperar ele. Então, surgiu a ideia da live porque quando eu fui levantar os custos dos nossos clientes sobre quanto que eles gastam com manutenção, gente, o valor é muito alto. E aí eu fui verificar como a gente faz para auxiliá-los nisso. E aí, tá me ouvindo, Fernando? Ele. Tô te Estou te ouvindo. ouvindo, você está me ouvindo? Sim, agora eu não estou me ouvindo mais. Uhum. Melhorou. Então, vamos lá. Melhorou. Então, Fernanda, eu tô falando aqui que surgiu a ideia dessa live, dessa temática, porque quando eu fui levantar o quanto um produtor rural gasta com peças, manutenção, e eu vi os números, realmente é muito significativo. E eu vejo que eles Sim. perdem muito tempo também correndo atrás de peça. Geralmente eu vejo o pessoal vai para a fazenda, vai para a cidade, compra peça, traz peça, leva peça. Fica muito em torno desse mundo assim de os insumos mesmo lá da lavoura não gasta tanto tempo quanto a manutenção do maquinário. Então, assim, além do custo financeiro, tem o desperdício do nosso tempo, que é um dos nossos bens mais preciosos, né? E eu Tempo conheci do o. gestor, né? Isso. E eu conheci o Fernando, daqui de Mineiros, há um tempo. E até a esposa dele falou assim: Adriana, o Fernando está começando com um projeto, conversa com ele lá. E nós conversamos e ele foi me apresentar um projeto que ele tinha e como ele podia nos auxiliar. E aí nós vamos bater o papo aqui, vocês vão entender melhor como é que desenrolou tudo Ficou isso. mudo. E para dar uma introdução, né, tem um Amor, ficou mudo textinho, aqui. como tem um textinho que. Tá me ouvindo, Fernando? Acho que o Fernando não tá me ouvindo. Boa noite, Fer. Boa noite, Luiz. Eu vi que você entrou. Boa noite. Tudo bom, Carla? Do nada? Do nada. Eu tô ouvindo vocês. Eu vou fechar. Então, eu também estava ouvindo eles, mas vamos esperar que eles já vão retornar. E assim, o Fernando, a gente iniciou um projeto na fazenda e para ele nos auxiliar a fazer o meu esposo a gastar menos tempo e buscando a peça na cidade, voltando, porque ele muitas vezes ele vem para a cidade somente para comprar uma peça para não deixar a máquina parada, né? Ele solicitou novamente, eu vou aceitar aqui só um pouquinho. Boa noite, Fernando. Agora tá me ouvindo? Eu tava te ouvindo, Estou. normal. Tá bom. É que ficou mudo aqui, eu não estava, parei de te Uhum, ouvir. uhum. Desculpa as Então, falhas técnicas aí. não, acontece, acontece. É, então, para introduzir aqui, eu vi um trechinho na internet de uma história que acontece muito. E é Certo. assim, ó, imagine aquela chuva chegando, a sua lavoura no ponto para ser colhida e a sua colheitadeira quebra. E agora? Qual que é o impacto financeiro disso, né, quando você precisa consertar o seu maquinário durante a sua operação? E será que você tem essas peças no seu estoque para consertar? E qual que é o custo de ter sua equipe parada ali esperando aquela máquina ser reparada? Então, tudo isso são alertas, são reflexões que a gente faz e a gente vivencia muito isso, vê muitas pessoas passarem por isso. E teria alguma forma, Fernando, que a gente poderia, alguma medida que o produtor rural pode adotar para evitar que essa situação aconteça? Boa noite a todos. Adriana, sim, aquele que a gente já vinha, como você fez a introdução, né? Nós conversamos inicialmente
e aquilo que eu prezo e prego muito, né? A questão do planejamento, né? Pensando lógico, cada cultura, né, no campo, ela tem sua sazonalidade, né? Vamos dizer, safra, período de safra, é o período de colheita, é o período de preparo. E para cada etapa, eu acredito que a gente precisa se planejar, né? Se planejar da mesma forma como você pontuou em questões de insumos, né, para o plantio, a mesma forma teria que ser feito um planejamento com olhar técnico para manutenção, né? Então, algumas perguntas que você fez aí de um relato, né, que você pegou, em que sentido? Será que eu tenho as peças no estoque? Olhando para o meu histórico, quais são as peças que eu precisei mais no meu outro plantio? Será que eu tenho quantidade suficiente para mim suportar no meu plantio para não deixar minha máquina parada? Será que a qualidade desta peça que eu tenho, do fornecedor que eu escolhi para ser o meu fornecedor de material, é o melhor que eu tenho no mercado? Porque não adianta a gente ter uma peça, o que eu falo, que a manutenção ela não é uma geradora de receita, né? No final do dia, nós queremos lucro, né? E o lucro nada mais é do que a receita menos os custos. E a manutenção entra exatamente aí, em custo. A manutenção não é uma geradora de receita. A geradora de receita é a máquina produzindo, né? E o que a manutenção pode fazer para contribuir é diminuindo os custos. Isso significa comprar a peça mais barata que eu tenho no mercado? Não, não é. Que nem sempre o mais barato é o melhor, né? Então a gente tem que comparar a produtividade que esse item de manutenção vai me fornecer, quanto tempo que eu vou conseguir usufruir desse item para que minha máquina não fique parada. E qual é a quantidade que eu preciso de estoque mínimo e máximo desse item no meu almoxarifado? Levando em consideração a distância, levando em consideração onde está a minha propriedade rural, qual o meu fornecedor mais perto. E como você disse aí, né, vivenciei um bom tempo em Goiás, e a cidade mais próxima aí é 110 quilômetros, né? Já está aí, né? Então, assim, onde eu estou, no Mato Grosso, onde eu estou, qual que é a minha propriedade na cidade mais próxima, né? E que eu possa ir buscar um material de urgência. Então, vale a pena ter esse item no meu estoque ou não? De uma forma resumida, respondendo à pergunta, sim, é possível você diminuir o impacto com a máquina parada no campo, fazendo esse olhar de planejamento, né, em todas as áreas. Esse aí seria aquele que o pessoal chama de PCM, é isso? Que eles falam que é planejamento e controle e manutenção de maquinário. Isso. O PCM, né, para a gente poder fazer uma implementação de um PCM, né, teria que a gente seguir alguns passos, né? O primeiro deles seria fazer um bom inventário, né? Inventariar todas as minhas máquinas, primeiro passo, né? Em grupos, separar por grupos operativos, por exemplo, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, os implementos, né? E para cada um deles eu registro ele com um número de frota, tá? Depois eu classifico cada grupo na sua criticidade, né? Então, qual é o meu equipamento crítico? Né? Eu vou dividir em criticidades, A, B e C, né? Para que numa tomada de decisão, eu tenho 2 equipamentos parados, eu já olho para a criticidade, fique claro para mim qual que eu preciso atacar primeiro, tá? O terceiro passo seria a elaboração dos planos de manutenções preventivas, tá? É lógico, nessa etapa, não adianta nós queremos inventar a roda, né? Todo fabricante de equipamento, trator ou implemento, vem o manual, vem o plano de manutenção preventiva que precisa ser feito,
né? É lógico, esse plano pode ser aperfeiçoado? Sim, né? Como? Eu uso um óleo para 250 horas. Eu tenho óleos no mercado para 500 horas, Uhum. certo? Então, o tempo de parada de máquina vai diminuir. Isso significa produtividade, tá? Então, o beabá, o que eu falo, feijão com arroz, do plano de manutenção preventiva, está no manual, né? Para dar um start, para se iniciar, é o fundamental, é o básico, feijão com arroz. Começar por aí, tá? O próximo passo seria o planejamento, tá? Que seria o quê? Para mim executar cada atividade do meu plano, quais são os recursos que eu preciso? Recurso que eu digo, mão de obra, tá? Uhum. É mecânico, é elétrico, soldador, é um borracheiro que eu preciso fazer alguns reapertos, calibragem, lastrear o meu trator, né? Então, quais seriam as funções que eu preciso ter dentro desse plano que eu preciso ter dentro da minha equipe, tá? O próximo passo, alocar o tempo. Para cada atividade, qual é o meu tempo previsto para me executar minha manutenção? Na hora que eu começar a rodar o meu plano, eu vou olhar para mim fazer a minha manutenção de 250 horas, de 500, 750, eu demoro quanto tempo no total previsto? Tá? Depois é a execução na prática, né, no campo, e conforme eu faço essa execução no campo, como que eu registro isso para mim ter o controle? Uhum. Que a partir daí é que eu começo a gerar os meus indicadores, né, que a gente chama de KPI, né? O que eu falo, a gente só consegue controlar aquilo que eu consigo mensurar. Uhum. Porque se eu não consigo mensurar, eu não sei se eu estou bom ou se eu estou ruim. Estou gastando muito diesel? Baseado no quê? Uhum. Né? Então eu preciso começar a mensurar para me enxergar as minhas oportunidades, né? E depois atacar elas para que o meu custo, né, lá no final seja menor. E com isso o meu lucro também seja impactado. E você falou em questão de custo. Esses dias eu vi um produtor falando assim que se você quiser cortar custo, você pode sair da atividade, não tem como. Mas o que você tem que fazer é evitar desperdício. E é bem essa questão que a manutenção trabalha, né? É você identificando onde está indo, às vezes, o seu custo, você vai identificar que você está realmente desperdiçando. Não deveria. Porque assim, se a gente consegue fazer um planejamento, identificar, igual você falou, mensurar, aí a gente consegue identificar, gente, aqui eu estou gastando demais. Por quê? É porque minha máquina está muito velha, eu tenho que trocar, é porque meu operador não está fazendo direito, é porque aquela máquina não é adequada para aquela operação. E aí, se eu não tenho os dados, eu não consigo nem começar a raciocinar isso aí, né? Sim, sim. A minha máquina está em regulagem, meu implemento está na regulagem correta para esse tipo de solo. Né? São Uhum. várias variáveis, né? Que é um jogo de quebra-cabeça, né? A gente tem que analisar todos os ângulos, de todos os lados, para que a gente possa atacar. Se a gente não fizer isso, foi o que você falou, é dinheiro indo para o ralo. E aí chega no final, a hora que a gente vende o nosso produto, que vai ver se fecha a conta, né? Lá o lucro, que é receita menos os custos, não bate. Tive Uhum. prejuízo, né? Aí é a surpresa desagradável, né? Que ninguém gosta de ter, né? Justamente. E assim, você falou na questão de saber, de ter um local adequado para armazenar essa informação. Isso aí poderia ser um caderno, uma planilha, um sistema. Na sua opinião, por onde ele poderia partir ou depende do tamanho do produtor? Se produtor pequeno pode ser um caderno, se caderno não, demora muito tempo. Se você já indica, não, pega um sistema, não precisa ser um sistema complexo, ou planilha resolve, o que que você me fala? Olha, para o produtor pequeno, nem quem você citou, eu acho que pequeno ou grande, o primeiro passo não é se preocupar com sistema ou papel. O primeiro passo é ter a iniciativa. Eu quero controlar, é o desejo, é sair da inércia, é fazer. Uhum. Né? Como eu vou fazer?
que eu vejo que é o segundo passo, se é sistêmico, ou se é planilha de Excel, ou se é no caderno, aí eu vou medir, vou mensurar qual é o meu tamanho, qual é o meu impacto, qual é a velocidade do indicador do meu KPI que eu preciso ter, entendeu? E aí a gente vai começar a selecionar para cada pessoa, para cada produtor, qual a melhor opção, tá? Uhum. Além Sendo dessa inércia aí, eu achei legal você tocar nesse assunto, você tinha falado ter a disciplina e o desejo, né? Assim, sim, sim, é querer, né? uhum, Porque a gente sabe que mudança de comportamento não é fácil, a gente não consegue de dia para a noite, né? E a gente precisa querer. É todo dia, insistir, todo dia, é a disciplina de querer buscar, de fazer. Lógico, uhum, no começo você vai ter dificuldade, no começo os indicadores não vão sair redondos, você uhum, pode tomar uma decisão baseada no número e o número está errado, mas você precisa correr atrás, você precisa ir corrigindo para que você tenha uhum, possa colher um fruto também desse trabalho de indicação, de indicadores, tá? uhum, E aí, se você for partir para um papel, controle de papel, né, eu sugiro, eu acho legal, você comprar aquelas pastinhas, que tem pastinhas suspensas, faz uma uhum, pastinha para cada frota, uhum, entendeu? Fiz orçamento externo, fiz manutenção interna, comprei peça, vai guardando de forma separada, não guarda tudo numa pasta só. Porque a hora que você precisar entendi, buscar informação, você tem essa informação de uma forma rápida. É fazer entendi. de uma forma organizada, entendeu? Para facilitar na sua gestão de coleta de dados depois. Uhum. E você falou da criticidade, como que eu separo, por exemplo, entre um trator e uma colhedeira, qual que é mais crítico? É por idade ou é por tipo de máquina? Como que é isso aí? Eu seleciono por operação. Tá? Ah, tá. Então, assim, eu estou no meu período de colheita, entendeu? Qual é mais crítico, o meu trator ou minha colheitadeira? Colheitadeira, no Entendeu? caso. Eu tenho. Uhum, Exatamente. Então, uhum. assim, dependendo do período, Se for um olhar qual plantio, é daí, no caso, é o o trator, né? trator. Uhum, Exatamente. Aí o uhum, trator ele é mais crítico, entendeu? Então, olhando uhum, para a produção, entendeu? Tem classificações de manuais de engenharia, manuais de manutenção, vocês podem pesquisar na internet aí. Eles colocam outros critérios também, tá? Para poder fazer uma classificação, como, por exemplo, consumo, como, por exemplo, segurança para o meio ambiente, entendeu? Mas para iniciar, eu teria primeiro esse olhar, produção, né? uhum, O equipamento, mas eu tenho ele para produzir, para poder produzir para mim, me dar a uhum. receita, E entendeu? a gente falou, citou aqui a manutenção preventiva, mas eu vi que existe manutenção corretiva, manutenção preditiva, manutenção proativa, né? A corretiva seria aquela mais ou Sim, menos assim, estragou, aí vai arrumar, né? a A preven... corretiva, e Isso. A isso. preditiva é quando seria mais ou menos essa que você separa por exemplo, antes de colher eu tenho que arrumar a colhedeira. Ela tem que estar em dias. Seria isso? Sim, Né? tá, então deixa eu tentar explicar essa salada aí. Uhum, Vamos lá. Bom, manutenção corretiva, tá? uhum, A gente classifica a corretiva, eu faço a ação após a falha, tá? uhum, Então, quebrou, tá? Então, é uma manutenção corretiva, tá? Manutenção preventiva é o feijão com arroz, é o que está no manual. É a troca uhum, de óleo, é a troca de filtro, são os reapertos, também não pode se esquecer, muito importante, tá? Que tem no próprio manual de manutenção, tá? Manutenção preditiva. São as manutenções onde eu faço análises, por exemplo, uma análise de óleo, tá? Eu faço uma pequena coleta de óleo do meu uhum, equipamento e mando para um laboratório para detectar se tem limalha de ferro. Dependendo da limalha, eu vou saber o que está com problema. Oi? uhum. Alô, Ski.
É o Benício aí. É o Benício. Então, manutenção corretiva, preventiva e preditiva, tá? Então, são essas manutenções que a gente trabalha. Uhum. Você perguntando, mas quando eu tiver um indicador, quanto que é mais ou menos o ideal a gente estar trabalhando para me saber se eu estou trabalhando de forma correta com a manutenção, olhando essas três classes, né? Eu diria que em torno de 80% preventiva e 20% Uhum. corretiva. Uhum. Tá? E você tocou num assunto bacana, que é quando eu for começar a trabalhar com a minha máquina no campo, ela ficou um tempo antes parada, Uhum. né? Como que está o meu planejamento de entre safras para esse meu equipamento? Será que é ideal o meu equipamento trabalhou rodando, não preciso me preocupar com ele, é só encostar no barracão, quando eu for pegar ele, ele vai desempenhar da forma como deveria? Tá? Muitos podem dizer que sim, porque trabalhou rodando, não tinha nenhum problema. O equipamento Uhum. só ficou parado, não fez nada, não é possível que vai quebrar. Pois Uhum. eu afirmo que vai quebrar. Você vai ter problema, principalmente na largada, logo no início. Mas por quê? Todo equipamento é igual nós, é ser humano. Se você tiver uma vida sedentária muito parada, você vai ter problemas de saúde. Uhum. O equipamento é a mesma coisa. O equipamento foi feito para trabalhar, para rodar. Então você tem, por exemplo, partes que são lubrificadas no equipamento, se elas ficam muito tempo paradas, o próprio filme do lubrificante, ele, devido à pressão, né, do equipamento parado, ele se perde. E aí você começa a marcar o que a gente chama as pistas de rolamento. E depois, quando você começa a trabalhar com ele, esse rolamento vai falhar. Você vai ter problema com Uhum. ele. Um outro cuidado, eu preciso dar partida no meu equipamento de vez em quando? Mas eu vou estar gastando diesel. Eu não estou trabalhando com o meu equipamento, vou estar gastando diesel. Pelo contrário, tá? Em que sentido? Hoje o nosso diesel, ele tem muito biodiesel, Uhum. Muito né? resíduo, né? Muito. Então, assim, se ele fica muito tempo parado com o tanque não completo, ali dentro, no calor, baixa temperatura, sobe temperatura, né? A noite esfria. Você tem a decantação da água que fica no ar, junto com o diesel. E ali você vai ter no diesel, no biodiesel, as bactérias, né? Uhum. E junto com a água, que é o alimento dela, ela vai se proliferar. E a hora que você for precisar usar, consumir esse diesel está contaminado de borra. E para onde vai isso? Vai para os filtros, que vai entupir tudo. Se passar pelos filtros, vai para os bicos injetores, vai para as bombas. E você vai Aí ter entope os problema. bicos lá. Eu vivo ouvindo falar isso. Bico entupiu, né? Eu não sei nem, Exatamente. né? Uhum. Então Exatamente. existem algumas regrinhas para fazer até com as máquinas. Essa máquina vai ficar parada. Então, o que tem que ser feito? Primeiro que eu sei é deixar o tanque cheio. Isso aí é uma regrinha que tem que Exatamente. ter, né? O segundo, de tempo em Exatamente. tempo, tem que ligar ela, fazer ela funcionar, né? Exatamente. Liga ela, funciona todo o industrial dela, movimenta ela, entendeu? Tem que Sai, dá uma movimentar. movimentação para Uhum. poder lubrificar e Uhum. depois retorna ela. E Aí tem tudo que ter um isso faz plano de parte desse planejamento, né? Então, assim, a faz parte equipe do tem que planejamento. saber disso, tem que ser bem orientada, né? Sim, sim, sim. O que fazer e onde registrar para que depois fique registrado o que eu fiz, né? O Até o Couto até Couto acabou falou de colocar aí. É, plano de plano de hibernação. hibernação. Uhum, Exatamente. né? Isso aí. O pessoal faz isso, mas é meio intuitivo. Eu acho que eles nem usam tanto esse termo, né? Plano de hibernação. Mas assim, Isso, isso. eu já vi algumas pessoas fazendo. Não sei se faz tudo que deveria ser feito, mas alguma dessas coisinhas eu vejo que o pessoal já faz, né? Já tem Sim. essa tendência. Mas aí você falou assim, ela
eu te garanto que na largada ela vai dar problema, mas porque ele não fez esse plano de hibernação. Seria isso? Isso, isso, Uhum, isso. Assim, mesmo o equipamento parado, ele está se prejudicando, né? uhum, Proliferação da boa, marcação de pista de rolamentos. Então, uhum, assim, não é que a máquina ela só quebra trabalhando. Parada ela uhum. também vai quebrar, entendeu? Entendi. É nesse Uhum. sentido. Nesse E sentido. assim, a questão da máquina parar, às vezes ela começa a dar muita manutenção. E eu também, no curso de gestão agrícola, o professor sempre falava, gente, tem que ter investimentos em máquinas, não pode deixar sucatear. Então, assim, é importante renovar a frota, né? E aí você até me Sem falou dúvida. de um termo ponto de renovação de frota. Como que eu faço para eu identificar esse ponto de renovação de frota? Tá? Assim, hoje, a tecnologia que nós temos de muitas referências, né? De bate-pronta, eu não tenho qual é o ponto de renovação de frota, da Uhum, minha frota, uhum, né? uhum, Hoje tem informações de benchmark, né? Por exemplo, na área que eu atuo, né? Uma colheitadeira, né? Uma colhedora de cana, a vida útil dela é em torno de 5, 6 anos, tá? hum, Um, um trator na área agrícola, setor de cana, vida útil de um trator em torno de 8, 9 anos. Passou isso, muitas vezes o produtor, né, ou o proprietário, fala, não, vou continuar com essa máquina porque a nova está muito cara. uhum, Entendeu? Então eu não vou investir nisso. Só que, por outro lado, quando o equipamento ultrapassa a vida útil dela, você começa a ter mais despesas de manutenção, que a máquina vai começar a falhar mais. Com isso, você deixa de ter produtividade e aumenta os seus custos. Então, assim, é uma questão de decisão. O dinheiro uhum, vai sair do meu bolso para pagar o custo ou para pagar o investimento de uma máquina que vai me produzir mais. Aí é entendi. Uhum, uma questão de decisão de cada um, tá? É, e como se eu tenho uma máquina que eu não consigo identificar no mercado pelo benchmark a renovação, qual que é o ponto ideal de renovação dessa máquina? Né? Como que eu faço? vamos só te dar um benchmark, é quando você não tem seus dados, mas você utiliza o dado de uma empresa semelhante à sua, né? Tem alguém, Isso, é só às vezes a pessoa, isso aí. quem não sabe o que é o benchmark, é quando você, às vezes você não tem os dados na sua empresa, mas você vai, é, vamos colocar num concorrente e verifica o que ele utiliza, quais são as informações que ele tem, ou um parceiro que seja da sua área, e aí você traz essas informações para dentro da sua empresa e utiliza aqueles parâmetros, né, para tomada de decisão. Exatamente. Uhum, É bem colocado, isso mesmo. uhum, Tá? E se eu tenho esses dados internos na minha uhum, empresa, né? Estou há 2 anos, 3 anos trabalhando com os dados, tá? De que forma que eu consigo calcular isso, tá? Eu falo que é através do CRM. O que é o CRM? É o custo real de manutenção. São todas as uhum. despesas que você vai somar, tá? E dividir pela vida acumulada da máquina, tá? Então, se a minha máquina comprei nova, no primeiro ano, quanto que eu gastei? Tá? Gastei R$ 100.000. Quantas horas a minha máquina trabalhou? Trabalhou 3.000 horas nesse ano. Então, onde faz essa conta? Eu tenho um número. Tá? No segundo ano, mesma coisa. Terceiro, e assim vai. Se a gente jogar isso, plotar isso numa curva, né, de Excel, a gente vai ver que a gente vai ter um número decrescente ao longo do tempo e, de repente, num determinado ano, eu dei o exemplo de colhedoras, esse ano vai chegar, em 5 anos, vai chegar num ponto mínimo e, de repente, ele começa a crescer de forma exponencial. Tá? Então, para cada hora a mais que você tentar prorrogar, tenha certeza que você vai estar gastando muito mais dinheiro com manutenção, com a perca de produtividade da máquina, porque ela não vai estar colhendo, não vai estar Uhum. preparando, você está perdendo tempo, né? Do que pagando um financiamento de um equipamento novo. Esses aí são os custos ocultos que eles falam, né?
E eu vi, Exatamente. até amanhã eu vou colocar uma postagem que eu vi de um site, eu achei bem bacana, um gráfico, ele fala que sem o planejamento, esse que você está orientando, você gasta 65% a mais do seu tempo. Pense, 65%. Com o quê? Eu até levantei alguns tópicos aqui. Com a equipe ociosa esperando, com instruções para a equipe, com a obtenção das ferramentas, com deslocamento, com atraso no início da atividade. Pensa, olha aí, tanto de coisa que a É, gente. E aí, às vezes, quando você vai levantar o custo da sua produção, esses custos não entram, né? Porque eles é difícil mensurar, mas eles é, existem. sim, Uhum, sim. Quando você citou aí o custo da equipe parada, né? uhum, O custo do gestor, do seu líder, né? Indo na cidade buscar uma peça. uhum, Quanto que custa isso? Muitas das vezes foi o que você falou, você não põe na ponta do lápis tudo. E aí no uhum. final a hora que fecha, você vai sentar para fechar a conta não Então, fecha. fecha. Você fica, você Uhum. fica, você fica no negativo, né? E de novo a surpresa desagradável, né? É, então a rentabilidade menor. Esse que você falou, até o Miguel Cavalcante, ele fala que é a síndrome do carregador de arruela, né? Que é o gestor que é o gestor que se preocupa muito com essas miudezas, né? De vai comprar peça, mas não para gerir o seu negócio, verificar onde ele pode aprimorar o seu tempo, onde ele tem que realmente investir o seu tempo tomando as decisões que vai te trazer lucro, esses planejamentos para evitar que ele tenha que ficar indo e voltando da cidade, né? Ou às vezes delegar. Ele trata muito disso Exatamente. aí. E aí é uma pergunta que vem: como que o controle, né, da manutenção do maquinário pode auxiliar o produtor rural a diminuir essas idas e vindas dele do campo para a cidade em busca de peças? Algumas coisas você já foi adiantando, né? Assim, mas só dar um resuminho para clarear bem essa questão, para mostrar realmente a importância de se ter esse planejamento. Sim, sim. Eu acho que a partir do momento que você tem a informação registrada, né? Você tem um histórico e a importância de se mover, de fazer, controle, né? Você começa a ter quais são as peças, pelo seu próprio histórico, que você teve mais problemas para trás. Uhum, Então, é, aí vem de novo um indicador. O que eu vou uhum, fazer com a peça A, com a peça B, com a peça C, que tem maior rotatividade? Então, o que eu vou uhum, fazer para mim ganhar esse tempo na próxima safra, no próximo preparo, para mim não ter que ir de novo na cidade e ficar apagando fogo, né? uhum, Porque o tempo do seu líder ir lá buscar, mais o tempo da manutenção, mais o tempo da máquina parada, quanto que eu perdi no todo? Perca de produtividade da máquina, quanto que eu perdi? Então, se eu tiver controlado, se eu começar a mensurar isso, eu vou tomar um plano de ação para evitar. E o que eu sugiro? Material em estoque, material em estoque. entendeu? Esses mais Material em rotativos, ter estoque. eles em estoque, né? Uhum, Eles no seu estoque dentro da sua propriedade. uhum, Isso aí. legal, legal. E assim, tem uma perguntinha Sim. que até foi um produtor que pediu para perguntar. Ele quer saber assim, como que ele faz para identificar esse custo da máquina parada durante a colheita, né? Por exemplo, ele testou lá no sol quente, na colheita de soja, eu tenho que colher e minha máquina está parada. Como que eu consigo levantar esse custo, né? Identificar quanto custa isso para ele, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, só pela pergunta dele, você vê que ele pontuou o sol No quente, sol quente, né? é. Uhum, Eu acredito que é um ponto crucial que você tem que aproveitar, né? Que é o uhum, momento que sua máquina não pode falhar, né? uhum, E se falhar, eu vou ter uma grande perda, né? Então, assim, como que eu calcularia, tá? Sugiro. Nesse tempo de máquina parada, qual que seria a produção da minha máquina? Quanto de soja legal. eu iria Uhum, colher? Entendeu? Quanto eu uhum, deixei de colher? A minha máquina ficou 2 horas parada. Então, uhum, quanto minha máquina colhe por hora vezes uhum, 2 horas? Ok. Se eu pegar o custo dessa minha soja que eu vou vender, quanto que isso me representa em uhum, dinheiro? legal. Uhum, Ok?
Essa é a primeira perda, tá? Que é perda de produtividade da máquina. Uhum. Isso. O outro custo que você vai ter nessa parada são os custos de manutenção, tá? Que aí envolve o custo da mão de obra da sua equipe, mão de obra do mecânico, do eletricista, quem esteve envolvido nesta operação, tá? Como os custos de peças também. Uhum. Isso considerando peça no estoque. Se você teve que buscar peça fora, qual o custo do seu carro de indo lá buscar esse material? Faz parte desse custo de manutenção da sua máquina. Não pode deixar escapar. Tá? Então, custo, perda de produtividade, custo de manutenção, tá? E o terceiro que eu diria é o perda do custo operacional. O que é o custo operacional? Qual que é a hora do meu operador desta máquina parada? Uhum. Porque no final do mês, se ele trabalhou 200 horas ou se ele trabalhou 50 horas por causa da minha máquina, o salário dele é aquele. Eu vou pagar um salário mínimo acordado com ele por mês. Uhum. Né? Muitas pessoas pagam por produtividade também, mas a produtividade é o extra. Né? Mas eu tenho um fixo. Então, quanto que custa a hora desse meu operador fixo? E essa máquina Não, só de parada? você falar isso é muita coisa. É, Né? E essa máquina parada é só o operador? Ou eu tenho um operador de um trator, eu tenho um operador de um caminhão que foi impactado também? Então, tem que entrar para a conta também. Tem que entrar para a conta. Então, aí, somando esses três pilares de custos, né? O operacional, de manutenção e perda de produtividade, você vai ter o custo desta falha, vamos dizer, quanto você perdeu no total. E só daí a gente pode inverter até a sua resposta. Então, assim, qual que é a vantagem de se fazer a manutenção? Ganho de produtividade, né? A eficiência da utilização da mão de obra, né? A eficiência da utilização do seu tempo também. E menos manutenção também. Diminui manutenção, né? É isso aí. Vai aumentar a disponibilidade, né? A gente chama de disponibilidade de manutenção da máquina para o operacional, para a produtividade. A Luísa até chorou ali, de tanto que ficou cara essa parada aí. Né? É de se chorar mesmo, que você põe na ponta do lápis. É de se chorar mesmo, é alto. É alto. E assim, Fernando, eu sei que agora você está trabalhando numa usina familiar, né? É isso? Fala um pouquinho para nós assim do seu trabalho. Você tem os 2 Instagrams aí do Fernando, né? Antes de eu fazer a perguntinha final, né? A cereja do bolo, igual o pessoal fala. Fala um pouquinho do seu trabalho, você presta assessoria, né? Igual eu falei, a gente já teve um contato inicial, ou não, agora você está bem focado nesse seu cliente específico. Como que o pessoal, às vezes, se tiver alguma dúvida, se eles podem te mandar alguma pergunta? Podem. Eu acredito muito no compartilhamento de conhecimento, né? Do network. Né? Aprendi muito com isso e gosto muito de ensinar, de compartilhar conhecimento, né? Então, assim, os meus contatos, né? Tem 2 Instagram aí, tá? É o @trevelinlois, tá? E tenho também o @Fernando Trevelin, tá? Se quiserem também entrar em contato via Zap, 019, DDD, tá? 99934 9595. Então, só repetindo, 19 9934 9595. Respondendo a sua pergunta, hoje eu estou atualmente trabalhando como CLT, tá? Mas eu acredito que os projetos da empresa que eu abri, né? Nós tocamos uma parte, trabalhamos em conjunto com você aí no Mato Grosso, fizemos um trabalho bacana. Eu estou dando continuidade, tá? Então, assim, os contatos, orientações, dicas,
troca de conhecimento, teve alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente vai estar trocando figurinha e orientando o produtor a desvendar, né, esse mistério aí que muitas pessoas acham que a manutenção é principalmente câncer, né? Um câncer Uhum. necessário, não é. Muitas vezes toda doença tem um remédio, né? Graças a Deus. Então, para a gente diminuir esse custo, manutenção não gera, de novo, resultado, ela vai diminuir Uhum. custo através de Uhum. uma boa gestão, tá? Então, pode estar entrando em contato comigo que a gente vai estar trocando figurinha, conversando aí. Estou à disposição para Uhum. ajudar. E assim, eu lembro de uma frase que você me falou, o resultado não é da noite para o dia, né? A pessoa tem que saber que ela vai ter resultado, mas é a longo prazo. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque às vezes quando você começa a iniciar o controle, os números, igual você falou, não vão ser exatamente os reais. Aí você vai identificando onde você tem que melhorar a coleta de informação, aonde você está achando que está distorcido, e aí conforme você vai tendo esses indicadores, melhorando eles, aí você vai tendo esse retorno na diminuição do seu custo final, né? Sem dúvida. Eu acho que primeiro você tem que sentar e ter uma. O produtor rural não é à toa, é um que está carregando o país nas costas aí, né? São Uhum, desbravadores. Eles sabem aonde vai a maior parte do dinheiro. Então, assim, como eu vou uhum, começar? Né? uhum, Voltando à criticidade do equipamento, qual é a minha ponta mais cara? Então, eu preciso entendi. começar a Uhum, controlar e para mim ter um retorno mais rápido, né? uhum, Mas de que forma que eu vou controlar? Né? Então, você tem que criar indicadores e vir acompanhando esses indicadores. E como você falou, a hora que você começa a mensurar, começa a fazer uma gestão, você vai enxergando outros pontos de oportunidade de melhoria que você pode ter no seu controle, na sua gestão, que você vai implementando, executando essas oportunidades. E aí, aos poucos, o resultado vai aparecendo. Tá? uhum. E como você falou, não é do dia para a noite. Posso ter um parque de máquinas antigo, que já ultrapassou a Uhum, minha idade média, ponto de ideal de renovação, e os equipamentos hoje em dia não são baratos. Né? Você precisa ter um grande dispêndio financeiro para trocar toda a uhum, frota. Então, não vou conseguir fazer isso do dia para a noite. Então, o que é prioritário? uhum, Então, eu preciso criar um plano de renovação de frota do meu parque todo. Ou seja, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. E aí, conforme eu vou produzindo, conforme eu vou tendo lucro, eu vou executando meu plano de renovação de frota. uhum. E uma pergunta que me surgiu aqui, antes de eu fazer a final, é uma coisa, a mão de obra qualificada também ajuda a reduzir a manutenção? Ou não? É Sem dúvida, interessante fazer os treinamentos, assim, às vezes sem dúvida, trazer sem mecânicos para dúvida. treinar o pessoal, né? Para pelo menos fazer essas. Eu vi aquela manutenção, você não falou dela, mas eu tinha falado de 4 itens. A proativa, eles falam que a proativa é aquela que faz todos os dias, né? Que todo mundo faz todos os dias, né? Que É, é. a proativa pode ser entendida também como operador mantenedor. Tá? Hum, Que é o que é o operador da máquina que vai fazer aquelas manutenções corriqueiras básicas todo dia, entendeu? Não é a hum, equipe de manutenção que executa, tá? entendi. Uhum, Por exemplo, no meu carro, verificar o nível de óleo, de água. Então, uhum, eu executo. Eu vou passar no posto, vou abastecer, já aproveito e faço uma calibragem no pneu. É uma uhum, manutenção proativa, tá? uhum, E sem dúvida, a mão de obra, ela é fundamental. Então, assim, conhecer a equipe de manutenção que eu tenho dentro do meu parque, dentro da minha propriedade, né? Qual é o nível de conhecimento deles, né? Quando eu falo para eles conversão de milímetro para centímetro, polegada, eles conseguem uhum. fazer isso? Entender, é. Uhum, Eles conseguem ler o manual de manutenção, será, de uma uhum, máquina, entendeu? Ele consegue ler, deu um código de falha, ele consegue no manual e ver o que que é, consegue atuar? uhum, Eu preciso fazer um torqueamento. Será que torqueamento
eu tenho a ferramenta também, não é só mão de obra, eu tenho ferramental adequado também, entendeu? Então, assim, mapear também o conhecimento da equipe é muito importante e capacitá-los, né? Bastante. De que forma? Principalmente, que eu vejo uma grande oportunidade, é no momento de aquisição dos seus equipamentos, onde você pode negociar com o vendedor da máquina, o fabricante, né? Treinamentos de mecânica, elétrica, parte hidráulica, na compra da máquina. Faz parte do pacote que você pode negociar, que aí você tem o poder de ganhar esse grande benefício. Tá? Eu já Pra vi, eles fazem a entrega da máquina, explica lá como que faz as regulagens, né? O mecânico da Isso aí, concessionária, ele vai lá, ensina os operadores. é isso aí, é isso aí. Eu já vi isso. Fernando, assim, depois de tudo assim que a gente falou hoje, o que que é primordial? O que que, assim, quem está assistindo a live não pode deixar de ter entendido aquilo que a gente tem que fixar? Assim, o que que a gente tem que... o que que não pode ser deixado de lado quando a gente decide iniciar o controle de despesas das máquinas? Tá? Eu dividiria em 3 etapas. Tá? 3 etapas. Primeiro, de novo, desejo, disciplina. Eu preciso querer. Sem isso, não adianta as próximas, né? Tendo a primeira, pessoas também com conhecimento, seja no parte do controle, tá? Seja pessoas que vai operar o meu equipamento, né? E seja pessoas que vai fazer a manutenção, tá? Pessoas no ADM para me dar um apoio, porque toda empresa, todo CNPJ são feitos de CPFs, né? Se o meu CPF que eu tenho não tem capacidade, não tem conhecimento, eu tô perdendo. Ele precisa estar engajado, ele precisa saber qual é a minha meta, qual é o meu desafio, tá? E o que eu gosto de dar um exemplo, fazer uma analogia, quando eu entro num táxi, qual é a primeira coisa que eu falo? Aonde eu quero ir, O destino. né? Então, o produtor rural, ele precisa estar claro para a equipe aonde ele quer chegar. Para a equipe poder também remar para o mesmo lado e para o mesmo sentido. Se não tiver clara essa comunicação, nós vamos ter um problema também aí. Tá? E o terceiro e último passo, mas não menos importante, é que nós já conversamos. A implementação de um PCM, de uma gestão que vai te nortear através de indicadores, que é a cereja do bolo lá do PCM, dos 7 passos, né? Que vai te nortear para onde, que é a sua bússola, para onde você tem que ir. Para vir mapeando as oportunidades e onde você vai atuar para diminuir os seus custos. Não, Eu legal, acho que são legal. essas três etapas aí. Não, gostei demais, Fernando. Então é isso. Você quer deixar algum recadinho? Eu vi que você falou bastante da questão da disciplina, do desejo e de comunicar com a equipe. Eu queria deixar, assim, às vezes as pessoas acham que isso é muito abstrato. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes, só para facilitar para a pessoa. Sim. É chegar, reunir com todo mundo, marca uma reunião, assim, que seja uma vez a cada 6 meses, passa para eles, olha, gente, igual vamos instalar o planejamento do controle de máquinas, eu preciso que vocês, quando for entrar numa máquina, vocês têm que seguir esse checklist, passa para eles a listinha do que eles têm que fazer. Quando a gente for levar lá, deixar a máquina parada, vocês têm que observar esse plano de hibernação aqui, dá para eles de forma bem clara, explicando. E na sequência vocês têm que ir acompanhando, verificar se realmente está sendo cumprido, né? E para isso vocês têm que ter uma boa equipe, né? Gerentes comprometidos. Aí você fala, olha, nosso objetivo aqui é aumentar a nossa produtividade, reduzir nosso custo para melhorar a nossa rentabilidade aqui da nossa fazenda, né? Porque se não tem uma rentabilidade boa, a nossa fazenda
não vai ser sustentável a longo prazo. Então, isso aqui é uma das medidas que eu preciso de vocês, é importante a atitude de vocês. E assim, vai falando e acompanhando, né? E passar de forma Sem clara, dúvida. tem que dar o checklist, senão as pessoas não vão esquecer, né? Eu vejo assim, ah, mas todo mundo sabe você, mas às vezes no dia corrido esquece, né? É, é. E legal conversar com a equipe também, quando você falou em relação a informações abstratas, não só o que eu vejo é pedir informação para eles registrarem, né? Trazer informação com qualidade, mas também devolver, né? A Uhum, comunicação é isso, né? As duas vias. Então, assim, de que forma que eu posso passar a informação através de algum indicador, como eu estou melhorando? Estou uhum. melhorando? Então, assim, ó, Dar os Adriana, aquilo que eu feedbacks de pedi para tempo em você, tempo, o que que foi feito. exatamente, ó, aquela Uhum, ação que nós conversamos, né, que você mudou esse comportamento, nós criamos esses indicadores, olha como melhorou. legal. Isso é bom para a nossa propriedade, isso é bom para nós. Lá no Uhum, final do ano, no final da colheita, nós vamos ter X% a mais de lucro previsto, uhum, uhum, estimado. Vamos continuar nessa pegada, não vamos desistir, entendeu? Então, eu uhum, acho que a comunicação é isso, é você pedir, explicar o porquê, uhum. E recebeu, depois devolver mas dá a também devolutiva, o dá a retorno. devolutiva, Uhum, e o retorno também, é isso aí. Ah, legal. Obrigada, eu agradeço muito você ter aceito o convite, gostei demais da nossa conversa. Quem perdeu o início, depois volta lá que tem bastante dicas. O Fernando deu uns passo a passo interessantes lá do planejamento. Depois eu até vou rever algumas coisas para eu completar minhas anotações aqui. Obrigadão, viu, Fernando? Tudo de bom para Imagina, você. eu que Obrigada a todos que agradeço, assistiram a nossa live também. Feliz Páscoa para todo mundo, né? Que daqui a uns dias é a verdade, Páscoa. verdade. Feliz Páscoa a todos aí, obrigado, Adriana, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do conhecimento que a gente tem aí, vivência mais de 15 anos na área, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, compartilhar. Vamos conversar, vamos compartilhar conhecimento. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que participaram da live. Uma feliz Páscoa a todos, né? E não vamos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que a gente está em família, não é só ovo de Páscoa e chocolate, né? Uma Uhum. feliz Páscoa para todo mundo. E manda um abraço a todos aí, Adriana, para mim, Mando para sim. a nossa Uhum. terrinha, mineiros, Pode deixar. Abraço aí para tá todos. bom? Carla, Benício, beijão para vocês. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.